Você tem pensamentos de desvalia? Oi? Sabe o que é pensamento de desvalia? Você se pega com aquele pensamento, eu vou desagradar meu instrutor, tô fazendo errado. Não, eu sei que eu tô fazendo errado. E a pessoa que tá te ensinando tá dizendo, mas você tá fazendo certo. Não, eu tô fazendo errado. Tô com medo de desagradar. Não, eu tô fazendo errado. Eu vou decepcionar o meu marido, a minha esposa, o meu instrutor. Eu vou decepcionar todo mundo. Eu nunca vou conseguir dirigir. Não é pra mim. Não consigo. Você sabe o que pode ser isso? As suas crenças limitantes. Crenças, emoções, comportamentos, pensamentos. Você agindo nessa direção, pensando dessa forma, vai enraizando, lutando para manter uma forma de pensar e de agir que não corresponde com a realidade. De repente você está aí pensando, por que será que eu não consigo aprender? Por que passa tanto pensamento ruim na minha cabeça? Nós vamos falar hoje sobre crenças, sobre pensamentos automáticos, que geralmente são os negativos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Essas aí é que fazem com que você continue pensando que não vai conseguir. Então, bora lá, vem comigo, vamos falar sobre isso. Uma pessoa pode ter pensamentos automáticos negativos. Por que automáticos? Porque são aqueles primeiros pensamentos que surgem. E aí, como é que você está se saindo na sua aula? Como é que você está tendo essa aula? Eu não vou conseguir. Não vai dar. O pensamento automático negativo, perto dessas crenças intermediárias e as crenças centrais, eles são mais leves, podem ser modificados, podem ser dissipados e você consegue trabalhar, dar ao seu cérebro uma boa dose de elementos concretos que façam com que aquele pensamento automático negativo ele não surja tanto assim com tanta força. Por exemplo, você vai começar a fazer aula, olhou para o carro, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou entrar aí nesse carro, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso. Sabe quando você está numa prova de direção, você olha o examinador com a prancheta na mão e você tomba, só falta cair, tombar diante dele? São os teus pensamentos automáticos negativos. Você olha para o examinador, o primeiro pensamento que vem, ele vai me reprovar. E se você não fizer nada para contrapor esse pensamento, se você não fizer nada para bloquear esse pensamento, ou se não conseguir bloquear, se você não fizer nada para que esse pensamento automático negativo não se repita e não se mantenha, a única coisa que vai ter dentro da sua cabeça é: o examinador está ali para me reprovar e ele vai me reprovar. E é onde você acaba se reprovando sozinho, sozinha, e o examinador, coitado, não tem culpa de nada disso. Foi só um pensamento que passou na sua mente e você acabou se rendendo a ele, sem fazer nenhuma força de oposição, nenhuma resistência. Não substituiu os pensamentos automáticos negativos, não parou para conversar com você mesmo sobre esses pensamentos. Sempre que tem um pensamento automático negativo, não vai conseguir, vai reprovar, você pode combater com um pensamento positivo. Eu posso conseguir, eu vou conseguir, eu não vou reprovar, eu nem comecei a fazer a prova ainda. Se eu continuar desse jeito, eu vou me reprovar. É o seu pensamento. Vitória e derrota estão aqui dentro da sua cabeça. Tá, mas e as tais crenças intermediárias? O que são essas crenças? É algo naquilo que você acredita, independente de ser verdade ou não. Crenças são códigos, são crenças, aquilo que você acredita, o modo que você pensa e o modo que você age em razão do que você pensa. Códigos rígidos, muito duros. Você tem aquela visão de mundo, aquela visão é fechada, sempre associada a algo negativo. Eu acredito nisso, é aquilo que eu acredito que é desse jeito. E tem gente que diz, é pau, é pedra, é pedra. Então, o modo como você torna as tuas crenças rígidas
é que vai orientar o teu modo de pensar e que vai orientar o teu fazer sobre o mundo, sobre as coisas. E vamos adaptar isso para a direção? Se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não vai conseguir, se você acredita que não vai ter jeito, que nem aquela pessoa que vai para uma prova de direção contabilizando todas as vezes que reprovou. Qual é o sentimento que vai dominar ela ali? É um sentimento negativo. E ao invés de pensar no que ela precisa fazer para que não obtenha os mesmos resultados, ela faz o quê? Ela já fica pensando, para quem que eu vou pedir dinheiro emprestado quando eu reprovar de novo? É como se você estivesse cantando a pedra. É como se você já estivesse preparando a tua derrota, o teu fracasso, e não fizesse nenhum outro pensamento para resistir a essa certeza. É o que você acredita. Precisa rever tuas crenças, hein? Precisa rever os teus conceitos sobre você mesmo. As crenças intermediárias são atitudes, regras, suposições que o próprio indivíduo cria para manter a ideia negativa que ele tem sobre si mesmo, os pensamentos de desvalia. Eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir aprender, eu sou a última bolacha do pacote, mas aquela toda quebradinha que ninguém quer comer farelinho. E assim ele vai sobrevivendo à ideia absoluta da crença negativa que ele tem em si mesmo. Eu já dei muita aula prática e quando encontrava alunos que tinham essas crenças até destrutivas, diminutivas a respeito de si próprios, quem sabe um dia, quem sabe não. Você tem que acreditar em você. E você tem que, já estabelecer uma data, até tal dia, até tal mês, até tal ano, até tal período, eu vou estar dirigindo. Porque eu vou me dedicar, eu vou fazer um plano, eu vou ter um planejamento, as minhas ações serão todas neste sentido, de eu trabalhar para conseguir. Quando você diz, quem sabe um dia, você joga a responsabilidade de aprender para cima de outro, você joga para o destino, joga para o acaso, você não se compromete com você mesmo, não estabelece uma data, não estabelece um período, não estabelece uma diretriz de como você vai se organizar para chegar lá. As crenças intermediárias são mecanismos que o indivíduo cria para ele se adaptar ao não conseguir dirigir. Nesse caso das crenças intermediárias, dirigir é difícil, eu não vou conseguir, dirigir não é para mim. Então a pessoa fica arrumando o quê? Desculpas. São as famosas desculpas esfarrapadas, muitas vezes, que essa pessoa dá para si mesma para tentar justificar o fato de ela não se esforçar para conseguir alguma coisa, para ela não sair da zona de conforto. É justificativa para a zona de conforto. E aí envolvem outras questões. São crenças intermediárias, elas estão além do pensamento automático negativo. O pensamento automático negativo, ele chega, é mais leve, pode ser dissipado. A crença intermediária, ela já é um pouco além do pensamento automático negativo. Você começa a acreditar que você não pode, você começa a acreditar que você não é capaz, você começa a desenvolver a síndrome do impostor, você começa a acreditar que você não é merecedor de tudo aquilo de bom que está vindo na sua direção. Toma cuidado com isso. Na maior parte das vezes, em mais de 80%, numa prova de direção, é o emocional que te derruba. Ao longo do processo de aprendizagem, é o emocional que te derruba. A pessoa está dizendo, você está fazendo correto, você está fazendo certinho. Não, eu não estou. E rola um pouco de ansiedade para muitas pessoas, porque elas estão focadas naquilo que estão fazendo, só que não, só que nem tanto. Deveriam estar focadas no que estão fazendo, mas ela está fazendo um treino que é um treino de iniciante e já está se imaginando dirigindo numa BR, já está se imaginando dirigindo no centro da cidade. Calma, não atropele os teus pensamentos, faça uma tela mental, respeite
a ordem, a cronologia, cada etapa, degrau por degrau. Se você pular etapa, tudo vai parecer impossível, tudo vai parecer difícil e você não vai se imaginar dando conta do recado. O que são as crenças centrais? Quando a gente fala em crença central, a gente está falando de ideias absolutas, rígidas, profundas e um pouquinho até cruéis. É aquela pessoa que tem certeza que não adianta ela querer fazer nada, que ela não vai conseguir. Veja bem, era um pensamento automático negativo, se tornou uma crença intermediária, agora é uma crença central. É uma crença e não adianta qualquer pessoa dizer para ela, não, você consegue, você vai chegar lá. Para ela, na cabeça dela, ela não vai chegar e ponto final. Para ela, na cabeça dela, não tem nada que desfaça aquilo. A gente mexe com questões cognitivas de aprendizagem, mas também com questões comportamentais. Cognitivo, comportamental. Você tem que mudar o cognitivo, a maneira como você pensa, porque a maneira que você pensa é que influencia para as suas decisões. Um dos exemplos que eu mais gosto de dar aqui é de um dos teóricos, dos estudiosos da teoria do desenvolvimento infantil, Howard Gardner, que diz o seguinte: o exemplo mais facinho para você entender. Sabe o fato de você realizar uma ação? Gardner diz, o pensamento antecede a ação. Toda ação que você vai fazer, ela foi gerada por um pensamento. Se o teu pensamento é de eu não consigo, você não vai conseguir. Se o teu pensamento é eu não vou dar conta, você não vai dar conta. Se você nutre pensamentos positivos, a ação correspondente será positiva, no sentido da aprendizagem, e isso vai ser como uma lamparina que se acende em meio à escuridão, para você compreender que se você acreditar em você e você se esforçar, você vai chegar lá. As crenças centrais fazem com que a pessoa se isole e ela passe a acreditar cada vez mais que ela não consegue aprender, que não vai existir cristão nesse mundo, não vai existir um ser nesse mundo que faça com que ela mude de ideia. Ela se fechou naquela ideia, ela cristalizou, ela enraizou aquela ideia que ela não vai conseguir, que acaba pensando, não existe ninguém capaz no mundo para me ajudar. Ninguém vai me ajudar a sair do lugar. Eu não vou conseguir. É quase como o fanatismo, sabe aquelas ideias fanáticas? É isso, é se manter fechado, sem nenhum outro foco, nenhum outro ângulo, sem nenhuma flexibilidade. E aí, essas pessoas acabam causando um grande mal a si mesmas pela forma que elas pensam, também para aprender a dirigir. As três principais manifestações dessas crenças, os teus pensamentos limitantes, são o desamparo, o desamor e a desvalia. No desamparo, aquele pensamento de desamparo, a pessoa erra uma vez atrás da outra, ela se sente desamparada, vulnerável, ela se sente abandonada, impotente, insegura, sem nenhuma positividade em relação ao que ela precisa aprender para conseguir dirigir, ao que ela precisa fazer para sair de uma situação ruim. Ela se sente abandonada, desamparada, não tem ninguém que me ampare, se sente o ser humano mais sozinho do mundo. E algumas pessoas começam a pensar que somente elas têm medo de dirigir ou dificuldades, as outras não. Na cabeça dela todo mundo consegue e ela não. E ela se sente vulnerável e desamparada nesse ponto. Desamor. A pessoa passa a não ter amor próprio. Ela passa a acreditar que ninguém gosta dela. Ai, não vão gostar de mim porque eu não sei dirigir. Eu vou ser discriminado num grupo, na minha própria família. Isso acontece, mas acontece em níveis mais rasos, superficiais. O desamor, ele chega a ser tão grande que a pessoa passa a destruir a autoestima dela, passa a não gostar dela mesma
porque ela não consegue aprender algo que para a maioria das pessoas é corriqueiro, é rotineiro, pegar uma chave, entrar no carro e dirigir. E até para aprender a dirigir vai ficando difícil. E a desvalia, hein? Desvalia. Valia vem de valor. Desvalia. A pessoa começa a ter pensamentos de que ela não vale nada, de que ela não serve para nada, de que ela é uma inútil. Isso aconteceu com um aluno que eu tive que na família dele todo mundo dirigia, todo mundo era caminhoneiro. O único que não era caminhoneiro era taxista, mas tinha categoria AE. E ele era muito cobrado para dirigir, muito cobrado. Ó, o pai tá quase se aposentando, quem vai dirigir a carreta do pai? Vai lá, tu tem que correr. Além das próprias cobranças, existiam as cobranças dos outros, que eram ainda mais fortes. Crenças limitantes, coisas que você põe na sua cabeça, o teu modo de ver a tua dificuldade, o teu modo de ver o mundo, o teu modo de encarar as tuas dificuldades para aprender a dirigir. É o modo como você vê que acaba distorcendo tudo. E você vai se autoanalisar para ver se você tem pensamentos automáticos negativos, se você tem crenças intermediárias, crenças absolutas, crenças centrais, são aquelas mais difíceis, mas que você pode combater sim, que você pode começar a ir trabalhando e vendo sempre o outro lado daquele pensamento rígido que você se impôs e que faz que muitas vezes você se trave, fique engessado e agora não sei sair daqui. Então tá, eu vou te ajudar a escalar cada centímetro de volta para a luz no meu canal no YouTube. Traz papel e caneta, tô te esperando.